o Ministério da Justiça dispensou o policial penal Jairo Carvalho da função de substituto do chefe do Serviço de Licitações e Contratos da Penitenciária Federal de Mossoró. De acordo com o portal Metrópolis, o Ministério desconfia de que pessoas com informações sobre uma obra no telhado do presídio tenham ajudado aqueles 2 detentos que conseguiram escapar do presídio de segurança máxima. Os integrantes do Comando Vermelho, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, chegaram ao telhado da penitenciária de Mossoró a partir de uma abertura no teto de uma das celas. Vamos começar o nosso giro de análises. Vamos a Brasília. José Maria Trindade com a gente. Zé, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Claro que não existe presídio perfeito, né? Todos eles, de segurança máxima ou não, podem apresentar falhas, algum furo no processo de operação. Agora, quando se trata de um de segurança máxima, falar em fuga muitas vezes é levantar suspeitas sobre a participação de outras pessoas que não somente dos fugitivos. O que é preciso levantar nesse momento, e essa dispensa aponta para uma possível participação? Olha, esse assunto está sendo esticado por aqui, viu? E a conclusão é de que é preciso cobrar responsabilidades. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, delegado. E boa noite a você que sempre está aqui nos Pingos nos Is. É bom demais. Isso nos deixa muito felizes. Olha, há uma máxima que diz que o mundo não vai acabar por falta de verbas. Mas tudo aqui em Brasília se fala em orçamento, verbas, valores, e não se fala em valores humanos, ou seja, profissionais. O servidor público, ele tem várias vantagens, né? Tem estabilidade, tem redutibilidade salarial, nunca ele vai ganhar menos, sempre mais. O servidor público tem uma aposentadoria especial, tem férias certinhas, feriados, emenda quando é ponto facultativo, enfim, é uma grande vantagem trabalhar para o governo aqui no Brasil. Mas isso não é só um presente que se dá a certos tipos de pessoa. Isto é também uma grande responsabilidade. Ser servidor público, esse nome é interessante. Eu fiz questão de usar o nome servidor e não funcionário público. O servidor público, principalmente em algumas carreiras típicas de Estado, é uma grande responsabilidade. Eles representam o Estado. Eles são o Estado. O Estado é um termo abstrato, é uma abstração, não existe. O que existe, na verdade, é o conjunto de pessoas que trabalham para o Estado. E essas pessoas têm que aprender que cada um tem também a sua responsabilidade, na medida a essas vantagens, que não são direitos individuais. E isso não está claro. Quer dizer, os servidores públicos, em geral, eles têm sim, eu me atrevo a dizer, deixado a dever. Quando você chega no estabelecimento público para pagar uma conta, é uma confusão, uma dificuldade, você querendo pagar. Eles olham para você como se você fosse intrometer no serviço deles, alguma coisa assim, né? Não há essa cultura de servidor público e não aproveitador de público, né? Então, eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer o seguinte, que é preciso cobrar responsabilidades dos funcionários destas penitenciárias caríssimas. Elas são caríssimas. Tá certo. Eu ouvi hoje aqui, mas também não pode cobrar do Ricardo Lewandowski. Tem praticamente 16 dias de Ministério da Justiça, não é dele. Mas é preciso cobrar no conjunto. Além do governo, as nomeações, existe o conjunto do Estado, que é mais estável. E deixaram a sociedade em perigo, deixaram fugir 2 bandidos muito perigosos, condenados a mais de 100 anos, né? Isso não é pouco. Além disso, a simbologia. Uma penitenciária desse porte, além de caríssima para construir, ela tem um custo de 32 mil por preso. 32 mil. Como? Fugiu. Não fugiu. Isso não pode. É preciso sim cobrar responsabilidades e não me venha dizer que a responsabilidade, que a culpa é da Câmara que não funcionou. Pois é, a gente continua o nosso giro inicial de análises. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota também com a gente. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Agora, Mota, o fato do Ministério da Justiça e Segurança Pública ter
dispensado esse policial penal. Claro, não deixa de ser uma sinalização que indica uma desconfiança que houve algo de errado, algum protocolo não foi respeitado e entenderam que esse servidor tinha alguma coisa a ver. Só que não dá para acreditar a culpa dessas fugas inéditas a uma pessoa somente, né? Eu acho que isso é forçar um pouco a barra. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa querida e fiel audiência. Não é possível tirar nenhuma conclusão dessa notícia. É preciso esperar por informações que talvez só apareçam muito mais na frente, depois de investigações. É lógico que chama muita atenção o fato de ter sido a primeira fuga desse tipo de presídio. Chama atenção o fato dos criminosos pertencerem a uma facção. Chama a atenção a lista de crimes cometidos por eles. Então, é razoável a gente imaginar que há uma história complicada por trás dessa fuga. É difícil acreditar, num primeiro momento, que ela tenha sido resultado de uma coincidência, né? Que eles estavam andando por ali, acharam ferramentas ou encontraram um buraco no teto. Mas eu acho muito precipitado ir distribuindo culpa antes que a gente saiba mais sobre o que aconteceu. Isso me parece muito mais uma solução política do que resultado de uma investigação policial. Pois é, eu vou retomar com o José Maria Trindade. Zé Maria, você trouxe a sua percepção em relação ao que aconteceu em cima desse episódio, mas quis o destino que isso acontecesse na gestão de Ricardo Lewandowski. Mas como você bem disse, não dá para atribuir a ele a culpa. Poderia ter acontecido na gestão de Flávio Dino. Ele está há pouco menos de 2 semanas no cargo, ou 2 semanas como ministro da Justiça e Segurança Pública. Agora, certamente esse episódio traz à tona a necessidade de promover mudanças nesses presídios federais e mudanças que vão além dessas muralhas que estão sendo anunciadas aí, né? Sim, as muralhas, elas já estavam previstas e a de Brasília já está pronta. Aqui em Brasília houve um trabalho aí de inteligência e há tempo descobriram que o Marcola e seus comparsas estavam armando um grande plano de fuga. Iam retirar o Marcola daqui, da penitenciária federal que fica no complexo da Papuda, né? E aí retiraram o Marcola, fizeram essa reforma, a grande muralha. Parece um castelo medieval, é um prédio enorme com uma muralha muito grande, tudo de preto, né? Com várias torres de vigia, parece um castelo medieval. É por isso que eu digo, uma construção muito cara, que dava para construir várias e várias escolas e postos de saúde, né? Então tem que funcionar, pelo menos isso, é muito caro isso aí. E essas mudanças na operação, elas têm que acontecer. O ministro Ricardo Lewandowski, ele acudiu a tempo e fez algumas mudanças, valendo inclusive para as outras, onde não houve fuga, né? Interrompeu por enquanto as visitas, decidiram lá mudar exatamente alguns cronogramas, mudar exatamente modelos de gestão, e é preciso sim. É preciso porque houve uma fuga de uma penitenciária máxima, onde a gente achava que eles não tinham nem contato com o advogado. Houve uma grita geral dos advogados que não tinham contato físico. Para que contato físico com um preso numa penitenciária de segurança máxima? Viram um telefone, né? Uma cabine, né? Alguns queriam até gravar as conversas, e houve por bem não, mas havia o projeto de gravar a conversa do advogado com o cliente. E isso realmente é ilegal, porque o Estatuto da Ordem garante essa privacidade do advogado e o cliente, né? Mas, no mais, não precisa passar mensagem. Os tais catataus, que são os bilhetinhos que correm, né? E a gente vê que a história aqui é colocar tranca em porta arrombada, ou seja, depois que fugiram 2 criminosos perigosos, que ninguém sabe, nem eles sabem explicar o que aconteceu. É por isso que é estranho, né? Mas houve falha humana, e os humanos que estão lá foram concursados
e tem todo esse aparato judicial que eu defendo para carreiras típicas de Estado, não para todos os funcionários públicos, mas isso aí que eu falei de estabilidade, tem que ter para as carreiras típicas de Estado, né? Fiscais, policiais, juízes, promotores, eles têm que ter esse aparato. É a carreira típica de Estado. Não para todos, né? Por que um motorista, por que um assessor que não tem responsabilidades de Estado tem que ter estabilidade? A estabilidade pressupõe o seguinte: pode quebrar o Estado, mas não pode demitir ninguém. Então, assim, houve falha humana e pronto. Porque quem opera aquilo lá é humano, é um funcionário. É só descobrir onde houve a falha e não precisa nem um espírito punitivo, mas pelo menos evitar futuras fugas. Isso mexe no subconsciente do Brasil inteiro, forma uma insegurança. Lá no Rio Grande do Norte, então, a coisa é muito maior. Mas eu ouvi aqui em Brasília, será que eles podem chegar aqui? Para se ter uma ideia, isso mexe no subconsciente das pessoas, provoca insegurança. Sem dúvida alguma, e já há relatos, inclusive, de moradores de Mossoró que teriam visto e avistado esses fugitivos, e também há informações de que as forças policiais teriam identificado pegadas e, claro, que estão conversando com esses moradores que teriam visto os fugitivos.